O milagre que mudou a vida de José, da desesperança à vitória na Igreja Universal. José sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprenderá com o pai que o pão só vem para quem suja as mãos, e foi assim que ele criou seus 3 filhos, Maria, de 12 anos, Pedro, de 9, e a caçula, Ana, com apenas 4. Mas a vida não tinha sido fácil. Após anos batalhando como motorista de aplicativo, um acidente de carro tirara dele a capacidade de trabalhar. As dores nas costas eram insuportáveis, e os médicos falavam em hérnia de disco grave, com risco de paralisia. Os remédios mal aliviavam, e as contas se acumulavam. A pior parte não era a dor física, mas ver os filhos olhando para ele com olhos cheios de medo, como se perguntassem: pai, e agora? Foi numa tarde de quarta-feira, quando José já não aguentava mais o peso da desesperança, que sua vizinha, Dona Cida, bateu à sua porta. Ela era daquelas pessoas que falavam de Deus com uma convicção que até assustava. José, você já tentou a Igreja Universal? Lá eles oram com fé, e Deus faz milagres. Eu mesma vi uma mulher sair de uma cadeira de rodas, disse ela, segurando seu braço com força. José, cético, apenas balançou a cabeça. Já tentei de tudo, Dona Cida. Até macumba me ofereceram. Mas ela não desistiu. Não é macumba, não, meu filho. É Jesus. Vamos hoje à noite. Tem uma corrente de oração forte. Relutante, José foi. A igreja ficava num prédio simples, mas o barulho das vozes em oração já se ouvia de longe. Ao entrar, sentiu algo diferente, um calor no peito, como se uma mão invisível puxasse para frente. O pastor, um homem de voz firme e olhos brilhantes, falava sobre fé. Deus não olha para o tamanho do seu problema, mas para o tamanho da sua fé. José se sentou no fundo, cruzando os braços, mas não conseguiu evitar as lágrimas quando um grupo de obreiros começou a cantar: Deus é fiel, Ele não falha, Ele não mente. Naquele culto, o pastor fez um chamado: quem aqui está com uma dor que os médicos não conseguiram curar? Venha ao altar. José hesitou, mas uma força maior que ele o levou a se levantar. Tremendo, apoiado em uma bengala, arrastou-se até a frente. O pastor olhou nos olhos e disse: Filho, hoje sua vida muda. Essa dor sai em nome de Jesus. Colocou as mãos em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que José nunca tinha visto. Saia, doença, em nome do Senhor. Quebra-se toda maldição sobre a vida desse homem. A igreja inteira gritava amém, e José sentiu como se um fogo percorresse sua coluna. De repente, uma onda de calor o invadiu. Ele caiu de joelhos, e as lágrimas escorriam sem parar. Senhor, se o Senhor existe, me cura, ele clamou. O pastor pegou o óleo sagrado e ungiu sua testa: receba sua cura, em nome de Jesus. José sentiu algo estalar em suas costas, como se uma corrente se rompesse. Levanta-se devagar, sem a bengala. Caminhou. 1 passo, 2, 3. Sem dor. A igreja explodiu em glórias. Milagre! Milagre! José chorava, abraçando o pastor. Pastor, eu tô curado. Não sinto mais nada. Naquela noite, ele entregou sua vida a Deus. Não foi só a cura física, mas algo maior, uma paz que encheu seu coração. Nos dias seguintes, José voltou à igreja. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde aprendeu que a fé precisa ser alimentada. Começou a dar o dízimo, mesmo com pouco, porque o pastor ensinou: quem honra a Deus com suas primícias, abre as janelas do céu. Ele se juntou à corrente de oração das 15 horas, onde pessoas clamavam juntas por milagres. Em uma vigília de quarta-feira, José orou pela sua família e, pela primeira vez em anos, sentiu esperança. Mas o maior teste ainda viria. Uma semana depois, o médico que o atendia há meses pediu novos exames. José foi, mas dessa vez não foi com medo. Ao ver as imagens, o doutor ficou boquiaberto: isso não é possível. Sua hérnia sumiu. Não há mais nada aqui. José sorriu e disse: doutor, tem sim. Tem Deus. Hoje, José é um homem diferente. Voltar a trabalhar foi só parte da bênção. Ele agora é obreiro na Igreja Universal, ajudando outros que chegam quebrados como ele chegou.
Sua família foi restaurada. Maria, que antes tinha pesadelos com a pobreza, agora sonha em ser missionária. Pedro, que vivia quieto e triste, canta no coral infantil, e Ana, a caçula, corre pela igreja gritando: meu pai foi curado por Jesus. Em um culto de testemunho, José subiu ao altar com a bengala na mão. Eu vim aqui achando que Deus tinha me abandonado. Mas ele só estava esperando eu dar o primeiro passo. A Igreja Universal me ensinou que fé sem obra é morta. Eu poderia ter desistido, mas escolhi crer. E hoje, estou aqui de pé, não só com as pernas curadas, mas com a alma curada também. O pastor olhou para a congregação e disse: esse é o poder de Deus. Não é religião, é relacionamento. Não é sorte, é fé. Quem aqui precisa de um milagre, venha ao altar. E José, com os olhos brilhando, acrescentou: se Deus fez por mim, Ele faz por você. Só não desista. Lição de vida. A fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus é maior que eles. Muitas vezes, estamos a um passo do milagre, mas o medo nos paralisa. José poderia ter ficado em casa, amargurado, mas escolheu dar um passo de fé. E foi nesse passo que Deus o encontrou. A Igreja Universal não é apenas um lugar de cultos, é um hospital de almas, onde os quebrantados são restaurados, os doentes são curados e os desesperançados encontram um novo começo. O milagre de José não foi só a cura das costas, mas a descoberta de que, com Deus, nenhuma batalha é perdida. E essa é uma verdade que vale para todos nós. Naquela mesma noite, enquanto José ainda sentia o calor da unção que havia recebido, uma mulher chamada Maria de Lourdes entrou na igreja arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor. Ela carregava consigo um diagnóstico médico que parecia uma sentença: esclerose múltipla em estágio avançado. Os médicos haviam dito que em pouco tempo ela não conseguiria mais andar, e que a doença só pioraria. Mas algo dentro dela gritava que não era assim que sua história terminaria. Ao ver José de pé, firme, sorrindo e louvando a Deus, Maria de Lourdes sentiu uma chama de esperança acender em seu coração. Se Deus curou ele, por que não eu? Pensou. Com lágrimas nos olhos, ela se aproximou do altar, onde o pastor já estava orando por outras pessoas. Mal conseguia se ajoelhar, tão fraca estava, mas com as últimas forças que tinha, estendeu as mãos e clamou: Senhor, eu creio. Não deixe a minha fé ser em vão. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia agora. Que cada nervo, cada célula do seu corpo seja restaurada pelo poder do Espírito Santo. Levante-se, irmã, em nome de Jesus. Maria de Lourdes sentiu algo estranho percorrer seu corpo como se uma corrente elétrica a atravessasse. De repente, uma força que ela não tinha há anos começou a fluir em suas pernas. Tremendo, ela tentou se levantar. Primeiro, apoiou-se no banco. Depois, com os olhos arregalados, deu um passo. Então outro. E outro. Até que, sem entender como, estava de pé, caminhando sozinha, sem muletas, sem dor. A igreja explodiu em glórias a Deus. Gritos de aleluia encheram o templo, e muitas pessoas correram para abraçá-la, chorando junto com ela. Maria de Lourdes, que havia entrado ali quase desistindo da vida, agora literalmente dançava diante do altar, com lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto. Eu não tenho palavras, ela repetia, abraçando o pastor. Os médicos disseram que eu nunca mais andaria, mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. E não foi só ela. Naquela noite, um homem com depressão profunda, que há meses não conseguia sair da cama, sentiu uma paz inexplicável invadir sua alma e saiu do templo com um sorriso no rosto, como se um peso de toneladas tivesse sido tirado de seus ombros. Uma jovem com problemas renais recebeu a confirmação dias depois de que seus exames haviam normalizado. O milagre de José havia aberto uma porta de fé para muitos outros. No domingo seguinte, a igreja estava lotada. Pessoas que há anos não frequentavam um templo, que haviam perdido a esperança, chegaram ali depois de ouvirem os testemunhos. Alguns vieram por curiosidade, outros por desespero, mas todos saíram transformados. Porque quando Deus começa a agir, não há doença, não há situação, não há pecado que resista ao seu poder. José, agora um homem renovado, passou a servir na igreja como obreiro.
Toda semana, ele estava lá na porta, recebendo as pessoas com um abraço e um sorriso, dizendo: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Só vem, que aqui você vai encontrar a sua vitória. E assim, o que começou como um grito de dor se tornou um coro de vitória. Porque na casa do Senhor, não há limites para o que Ele pode fazer. Basta um passo de fé. Basta acreditar. A notícia do milagre de José se espalhou como fogo em palha seca pela cidade. Quem antes o via como um homem marcado pela tragédia, agora o olhava com admiração. Mas ele sempre dizia: não fui eu, foi Jesus. Eu só dei o primeiro passo. E foi então que chegou o dia em que uma mulher chamada Maria entrou na igreja arrastando os pés, com o rosto marcado pelas lágrimas. Ela carregava nos braços o filho de 5 anos, Lucas, que desde pequeno sofria de uma doença rara nos ossos. Os médicos haviam dito que ele nunca andaria direito, que cada passo seria uma batalha. Maria já havia gastado tudo o que tinha em consultas, remédios e promessas de cura que nunca se cumpriram. Até que uma vizinha, emocionada com o que viu na vida de José, lhe disse: leva seu menino lá. Se Deus curou aquele homem, Ele pode curar o Lucas também. Maria entrou tremendo, com medo de se decepcionar mais uma vez. Mas quando viu José na porta, com aquele mesmo sorriso que agora irradiava paz, algo dentro dela acendeu. Ele a abraçou forte e sussurrou: Deus não esquece de ninguém, irmã. Hoje é o dia da vitória do seu filho. Dentro do templo, o culto já estava no auge. Os louvores subiam ao céu como incenso, e o pastor falava sobre a fidelidade de Deus. Quando chegou o momento dos testemunhos, José subiu ao púlpito e contou mais uma vez como Deus o havia levantado. Enquanto ele falava, Maria sentia o coração bater mais forte. Era como se aquelas palavras fossem só para ela. Então, o pastor fez um chamado: se tem alguém aqui que precisa de um milagre, que precisa sentir o toque de Deus, venha agora. Não espere mais. A hora é agora. Maria não hesitou. Com Lucas nos braços, ela se levantou e foi até a frente. As irmãs da igreja a cercaram, orando com fé. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça do menino e clamou: Senhor, Tu és o Deus dos impossíveis. Toque neste corpo, restaure estes ossos, faz este menino andar em nome de Jesus. Foi então que aconteceu. Lucas, que nunca havia ficado de pé sozinho, começou a mexer as pernas. Primeiro foi um tremor, depois um movimento mais firme. Maria seguiu o impulso e colocou o filho no chão. Com lágrimas nos olhos, ela o incentivava: vai, meu filho, em nome de Jesus, anda. E Lucas deu o primeiro passo. Depois o segundo. E o terceiro. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Maria caiu de joelhos, chorando não mais de dor, mas de gratidão. José, que assistia a tudo de perto, não conteve as lágrimas. Era como se Deus lhe dissesse: você viu? Quando você confia em mim, não há limites. Naquela noite, Maria e Lucas não voltaram para casa sozinhos. Levavam consigo uma multidão de irmãos em Cristo que agora faziam parte da história deles. E assim como José, Maria passou a frequentar a igreja não apenas aos domingos, mas todos os dias que podia. Ela se juntou ao grupo de oração das mulheres e começou a visitar outras mães que passavam pelo mesmo desespero que ela já havia vivido. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, ela repetia, com a mesma convicção que um dia ouvirá de José. E a igreja continuava cheia. Toda semana, novas histórias de milagres surgiam. Um homem livre das drogas depois de anos de escravidão. Uma mulher que recebeu a notícia de que o câncer havia desaparecido. Um casal que quase se separou, mas encontrou a reconciliação nos pés de Jesus. Porque quando Deus começa a agir em um lugar, Ele não para. Cada vida transformada se torna uma semente, e cada semente gera mais frutos. O que começou com um homem quebrado se tornou um movimento de fé. E tudo isso porque, na casa do Senhor, quando alguém dá o primeiro passo, Deus corre para abraçar. O tempo passou, e o que era um pequeno grupo de pessoas que se reuniam em um barracão simples se tornou uma igreja vibrante, cheia de vidas resgatadas. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Era uma noite de quarta-feira, dia de culto de doutrina. O templo estava lotado, e o ar parecia carregado de expectativa. Entre os fiéis, estava a irmã Maria, uma senhora de cabelos brancos e mãos marcadas pelo trabalho.
Ela havia chegado arrastando os pés, com o coração pesado. Seu filho, Pedro, estava preso há 3 anos, envolvido com o crime. Todas as noites, ela orava, mas a resposta parecia demorar. Naquela noite, porém, algo era diferente. Enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus, Maria sentiu uma paz inexplicável invadir sua alma. Ela não sabia como, nem quando, mas tinha certeza, Deus ia libertar seu filho. 3 dias depois, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz trêmula: "Mãe, sou eu, Pedro." Ela quase deixou o aparelho cair. "Filho, onde você está?" "Estou livre, mãe." "Um juiz revisou meu caso, acharam erros no processo. Eu posso voltar para casa." Maria caiu de joelhos, chorando como nunca. Não era coincidência. Era Deus. Quando Pedro chegou, magro e com os olhos ainda marcados pela sombra da prisão, a primeira coisa que fez foi entrar na igreja. Ali, entre os irmãos que oraram por ele sem nem conhecê-lo, ele se ajoelhou e entregou a vida a Cristo. "Se Deus me tirou daquele lugar, é porque Ele tem um plano para mim", disse, com lágrimas nos olhos. E não parou por aí. Pedro começou a visitar outros jovens na mesma situação, levando a mesma mensagem que o havia libertado: Deus não desiste de ninguém. Muitos que o ouviram também mudaram de vida. Alguns deixaram as ruas, outros abandonaram as drogas, e até ex-rivais no crime se abraçaram como irmãos na fé. Enquanto isso, a igreja crescia. Não por campanha ou estratégia humana, mas porque cada pessoa que recebia um milagre trazia mais alguém. Um médico, que antes duvidava, viu sua filha, dada como sem esperança pelos médicos, se levantar de uma cama de hospital depois de uma oração. Um empresário, endividado e prestes a perder tudo, recebeu uma proposta inesperada que salvou seu negócio no mesmo dia em que jejuou e buscou a Deus. E assim, o que começou com um homem quebrado no fundo de um barracão se tornou um rio de bênçãos que não parava de fluir. Porque na CCB, não há vida tão perdida que Deus não possa restaurar, nem situação tão difícil que Ele não possa transformar. Basta o primeiro passo. Basta a fé. E o melhor de tudo: essa história não acabou. Ela continua hoje, em cada templo, em cada coração que se abre para Deus. Porque onde há fé, os milagres nunca param. Na pequena cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, uma mulher chamada Maria das Graças carregava um peso que parecia impossível de suportar. Há anos ela lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar direito. As dores eram tão fortes que muitas vezes ela não conseguia nem levantar da cama. Os remédios só aliviavam por algumas horas, e os exames mostravam que seu corpo estava se enfraquecendo cada dia mais. Os médicos falavam em qualidade de vida, mas o que ela ouvia era: "Não há mais o que fazer." Foi então que sua vizinha, Dona Jandira, uma irmã fiel da CCB, começou a visitá-la. Não com palavras vazias de consolo, mas com um convite sincero: "Minha filha, vem comigo na igreja. Lá tem gente que ora e Deus responde. Eu já vi coisas que nem parece que é desse mundo." Maria das Graças, sem forças até para discutir, apenas balançava a cabeça, mas Dona Jandira não desistiu. Até que um dia, depois de mais uma noite de dor insuportável, ela aceitou. Chegou ao templo apoiada no braço da vizinha, mal conseguindo andar. O pastor, ao vê-la, não fez cerimônia, parou o culto e chamou os obreiros. "Vamos orar por esta irmã agora mesmo", disse com firmeza. As mãos se estenderam sobre ela, e as vozes se uniram em uma só súplica. Maria das Graças fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente, uma paz que não vinha dos remédios, mas de dentro dela. Quando abriu os olhos, o pastor lhe perguntou: "Irmã, você sente alguma coisa?" Ela hesitou, porque não queria decepcionar ninguém. Mas então percebeu: a dor que a acompanhava há tanto tempo tinha sumido. Completamente. Como se nunca tivesse existido. Ela se levantou sozinha, sem ajuda, e deu alguns passos. Depois, começou a chorar, não de dor, mas de espanto. O templo inteiro explodiu em louvor. Os médicos, ao reexaminá-la dias depois, não encontraram mais nenhum sinal da doença. "Isso não tem explicação científica", disse um deles, coçando a cabeça. Mas Maria das Graças sorria, porque ela sabia a explicação: era Deus. Era fé.
Era CCB, onde o impossível se torna possível quando a gente confia. E ela não parou por aí. Assim como Dona Jandira tinha feito com ela, Maria das Graças começou a levar outras pessoas para a igreja. Seu marido, que bebia demais e vivia amargurado, foi o primeiro. Depois de algumas visitas, ele jogou fora todas as garrafas e hoje é um obreiro dedicado. Seu filho, que andava em más companhias, se batizou e agora toca violão nos cultos. Porque é assim que Deus trabalha, ele não só cura o corpo, mas transforma a família inteira. Não só tira a dor, mas enche a vida de propósito. E o mais lindo é que essa história não é só de Maria das Graças. É de milhares, de milhões que, como ela, deram aquele primeiro passo de fé e descobriram que, na CCB, Deus não só ouve as orações, ele responde de maneira que ninguém pode negar. E a cada culto, a cada testemunho, a cada vida mudada, fica claro, os milagres não são coisa do passado. Eles estão acontecendo agora. Talvez bem do seu lado. Talvez na sua vida. Basta acreditar. Basta entrar. Porque onde há fé, Deus age. E na CCB, a fé nunca falta. E o milagre não parou por aí. Na mesma semana em que seu filho subiu ao púlpito pela primeira vez para louvar a Deus com o violão, Maria das Graças recebeu uma ligação que fez seu coração parar, era o médico. Os exames que ela havia evitado por anos, por medo do resultado, finalmente tinham uma resposta. Sua cirrose está em remissão. Não há mais sinais de atividade da doença. As palavras ecoaram como um hino em seus ouvidos. Não foi apenas a abstinência que salvou seu fígado, foi a mão de Deus restaurando o que o álcool havia destruído. Mas o maior milagre não estava nos laudos, nem mesmo no palco onde seu filho agora servia. Estava no espelho. Quando Maria olhava seu reflexo, já não via a mulher quebrada que chorava escondida no banheiro, nem a mãe envergonhada pelas escolhas do filho. Via uma obreira de mãos calejadas de tanto abraçar irmãos em dor, de voz firme ao dar testemunho, de sorriso largo ao ver sua família unida na primeira fila do templo, todos com a mesma camisa da campanha de jejum. Porque Deus não apenas muda histórias, Ele as reescreve. Hoje, quando alguém pergunta como ela conseguiu, Maria das Graças sorri e aponta para o altar, não fui eu. Foi Ele. Eu só dei o primeiro passo, mas Deus fez o resto. E é assim que a fé funciona, não exige que tenhamos todas as respostas, só que confiemos em quem as tem. Talvez você esteja lendo isso pensando, meu caso é pior, minha família está desfeita, meus erros são grandes demais. Mas se Maria das Graças pudesse segurar sua mão agora, diria, Deus não olha o tamanho do seu problema, mas o tamanho da sua fé. E sabe de uma coisa? Até a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para ele fazer o impossível. A lição. Os milagres não são para os perfeitos, mas para os que se rendem. A transformação não começa quando tudo está resolvido, começa quando, no meio do caos, escolhemos crer. E a CCB não é um lugar onde Deus pode agir. É onde Ele age, todos os dias, em vidas como a sua. Então, se hoje você sente que está no fundo do poço, lembre-se, foi de lá que Deus tirou Maria. E é de lá que Ele quer tirar você. Basta estender a mão.